Para viver coisas grandes, nós precisamos de estruturas. O grande X é que uma estrutura não é construída do dia para a noite, leva tempo, esforço, dedicação, mas sempre vale a pena. Glória a Deus, bom dia, gente, que alegria ter vocês aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia, Evelyn, quanto tempo? Bom dia, Adriele, bom dia, Pri, bom dia, Ana. Que alegria, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Já vamos clicar aqui embaixo, vamos compartilhar, convidar o maior número de pessoas, porque hoje nós vamos falar de estruturas. Como criar estruturas para viver o melhor de Deus. Bom dia, meu povo. Bom dia, Silene. Bom dia, Dona Tereza. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, Rogério. Bom dia. Bom dia, que alegria ter vocês aqui, gente. Um dia mais que especial, tenho certeza que nós vamos ter. Olha aí, tô de folga, que bom. Olha aí, bom dia, Ju, bom dia, Érica. Bom dia. E hoje nós vamos falar, gente, sobre estruturas. Quem tá vendo aqui é a minha batata doce, ó. Tcharam! Tô terminando de comprar as coisas, acho que amanhã eu começo uma dietinha nova. Aí vamos conseguir aí aos pouquinhos baixar, vai dar tudo certo. Muito bom dia, Débora, bom dia, Carmen, que alegria. Gente, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre estruturas, sobre como criar de fato uma vida, sobre como construir de fato, né, uma base para que coisas grandes venham ser acrescentadas na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele é muito claro quando ele fala sobre a expectativa de Deus em que eu e você venhamos ser grandes edifícios, né? Deus, ele quer que nós venhamos, querido, ser um grande edifício. Ele quer construir coisas grandes sobre a nossa vida, mas é muito importante que a gente saiba que quanto maior, né, a casa, né, um andar, 2 andares, 3 andares, um prédio, não é, vai ser necessário uma estrutura, uma base maior. E aí você pode falar assim, né? Todo mundo, quando a gente pergunta, né? Você quer ser grande? A maioria das pessoas, né, raras exceções, né? Todo mundo vai dizer, não, eu quero ser grande na empresa, eu quero ser grande na família, eu quero ser grande no ministério, eu quero construir coisas grandes. O grande X é que todo mundo quer ser grande, só que as pessoas, elas não entendem a importância da construção de uma estrutura. Tudo na nossa vida precisa de uma grande estrutura. E para construir uma estrutura, nós vamos ter que ter intencionalidade, nós vamos ter que ter dedicação de tempo, nós vamos ter que ter dedicação de recursos. Mas antes da gente falar, não é propriamente de cada uma dessas coisas, eu quero que você clique aqui embaixo, manifeste a generosidade, já manda aí, bora lá, escudeiros, vamos enviar para o maior número de pessoas que você puder, ver o tanto aí que o Instagram deixa você mandar, já manda para a galera, vamos abençoar o povo, porque as pessoas precisam ouvir. Não é isso que a gente vai dizer hoje aqui. Eu sei que vai te auxiliar, eu sei que se você praticar aquilo que a gente vai aprender, a sua vida, sem dúvida nenhuma, ela vai ser afetada de uma forma positiva. Então bora lá. Gente, todo mundo que, né, se a gente for conversar e a gente for falar, quer ter o sucesso rápido, não é verdade? A maioria das pessoas quer construir algo rápido, a maioria das pessoas quer de fato, não é do dia para a noite, né? Não sei se você lembra da historinha do João e o pé de feijão, mas ele joga lá os feijões mágicos lá, né? Os Magic Beans, né? Pela janela, e aí no outro dia de manhã já tem pronto lá, não é, um grande pé de feijão que dá acesso, não é, ao céu, né? A tudo aquilo que você conhece da história lá da pata que colocava ovos de ouro, aquela harpa que tocava sozinha. E a maioria das pessoas, elas querem ter o sucesso assim, elas querem, né, do dia para noite ter, não é, o melhor casamento, elas querem ter a melhor roupa, a melhor empresa, o melhor ministério, mas gente, a vida não funciona assim. Eclesiastes capítulo de número 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Escreve aqui já para mim, você que já chegou aqui, tá ligadinho, né, com a gente, escreve aqui embaixo assim, ó, há tempo para tudo. Nessa ânsia de querer construir tudo rápido, muitas pessoas têm atropelado os processos, e todas as vezes que a gente atropela um processo, a gente vai ter inevitavelmente um erro de estrutura. Como assim, pastor? Um exemplo, uma pessoa que ela começa a namorar muito cedo, né? Uma adolescente. Hoje a gente vê muitos adolescentes aí querendo já namorar com 14,
com 15 anos, com 12 anos. E aí o que acontece? Essa pessoa que entra num relacionamento, né, com 12 anos de idade, ela ainda não tem uma estrutura para o relacionamento. Ela vai acabar ali se machucando, ela vai acabar se chateando. Por quê? Porque quem é casado aqui, quem já tem um relacionamento, sabe que relacionamento é renúncia. Quem aqui sabe, né, que relacionamento vai exigir coisas de vocês, muito mais do que dar coisas para você. Uma pessoa que tem, né, um bom relacionamento, ela tem a expectativa, né, de dar algo ao invés de receber. Como tudo na vida, né, como um bom cristão, Atos 20 diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então uma pessoa que ela entra em um namoro antes da hora, ela começa a namorar cedo demais, ela vai perder tempo, não é, que ela poderia estar estudando, que ela poderia estar fazendo amigos, que ela poderia estar servindo, não é? Ela vai, de fato, entrar em algo que ela não tem uma estrutura, muitas vezes emocional, para suportar um término, um exemplo, né? Ela não tem uma estrutura emocional para suportar algumas renúncias, e aí acontece, ao invés daquele namoro ser algo positivo, aquele namoro começa a ser algo, não é, de fato, nocivo para aquele adolescente, para aquela adolescente. Por quê? Porque ela ainda não tem uma base, ela ainda não tem uma estrutura para suportar um relacionamento. Então uma das coisas que a gente precisa entender, não é, como pessoas e como indivíduos, é que quanto melhor nós trabalharmos as estruturas da nossa vida, mais prontos nós vamos estar para o sucesso. E esse sucesso vai ser algo que vai ter uma ascensão, vai ser algo que vai cada vez mais crescendo de uma forma contínua e não vai precisar, né, parar para ter ajustes, né, por problemas ao longo do caminho. Um exemplo, não é, você tá lá e você chegou na igreja hoje, vamos supor, e aí você tá lá e fala, nossa, eu quero crescer ministerialmente, eu quero assumir uma liderança, eu quero sair pregando, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Talvez, não é, essa ânsia e esse desejo, não é, de você avançar de uma forma muito rápida, né, vai fazer com que você entre em coisas que você ainda não vai estar pronto para suportar. Um exemplo, se você assume uma liderança de um departamento, é bem provável que você tenha que aconselhar pessoas, né? E se você vai ter que aconselhar pessoas, você precisa ter uma maturidade bíblica, você precisa, não é, ter uma maturidade no seu relacionamento com Deus, né, na sua vida espiritual, na sua casa. Caso contrário, né, você não vai conseguir lidar com os seus problemas mais o problema dos outros. É por isso que Paulo, né, quando ele vai falar para Timóteo, ele diz assim, ó, aquele que vai buscar o episcopado, aquele que vai seguir o ministério, não seja neófito. O que é neófito? É novo na fé. E Paulo não fala isso por causa de conhecimento, gente, porque conhecimento é facilmente adquirido. Hoje você pode pegar um programinha, né, o Voice, tem o Pilgram, né, e tem, Pilgrim, eu acho que chama, e tem tantos outros que você aperta o botão lá e aí o negócio vai lendo para você o livro. E aí, então um livro que você gastaria X tempo para ler, você gasta, não é, 1/3 desse tempo. Se você gastaria lá em média, né, um livro de 180 páginas é lido em 3 horas e 20, 3 horas e meia, né, para uma pessoa que ela tem uma didática de leitura bem rápida. Então você, ao invés de ler um livro em 3 horas e meia, não é, com 1 hora e meia, com 1 hora, 2 horas, sei lá, você já ouviu esse livro. Então olha que coisa doida, o conhecimento ele é facilmente adquirido, você assiste um vídeo, assiste um documentário e pum, o conhecimento já vem na sua cabeça. O problema é que a prática do conhecimento ele sempre vai levar tempo, sabe, demora mais tempo para fazer o bolo do que para aprender a fazer o bolo às vezes. Se você entrar lá, né, no site Tudo Gostoso, né, se você entrar no Google agora e colocar como fazer uma torta de liquidificador, vai falar lá, joga os negócios lá dentro, coloca lá uma colher disso, uma colher daquilo, aperta o negócio lá, pum, jogou, colocou. Só que para você fazer demora mais, porque você tem que ir no supermercado, você precisa comprar os ingredientes, você precisa lavar os ingredientes, você precisa colocar todas as coisas, bater, fazer os processos, aquecer o fogo, colocar lá para assar no fogo, esperar assar, né, e esperar esfriar para comer. Então olha a coisa doida, um vídeo, né, de 5 minutos
que te mostra como faz a torta, a execução dessa teoria, a execução dessa verdade leva mais do que 5 minutos. Então olha que coisa interessante. Por que é que Paulo fala, ó, tem coisas que você não pode ser neófito? Porque a prática cria estruturas. Então olha que coisa legal. Então se eu quero ser grandemente usado por Deus, eu preciso começar o quanto antes a praticar as verdades que eu já tenho recebido. Eu preciso me colocar em alguns momentos, né? Você viu, né? Isso vai ficar gostoso é outra coisa. Isso aí a Evelyn colocou, é verdade. Então, se eu preciso pegar aquele conhecimento que eu tenho adquirido, eu preciso começar a colocar em prática o quanto antes. Por quê? Porque existem coisas que nós só crescemos na execução. E aí a gente entra nisso que a Evelyn está falando aqui. Daí você foi lá, beleza, eu tenho a teoria. Mas é bem provável que o seu primeiro bolo não seja o melhor bolo do mundo. Não seja a melhor torta do mundo. Por quê? Porque de fazer em fazer, de processo em processo, algo vai sendo criado em você, né? Um calo não cria do dia para a noite. Uma pessoa que ela está aprendendo, vocês estão ouvindo bem TV? Também TV bem aqui em cima. Uma pessoa que está aprendendo a tocar violão, nas primeiras vezes, né, o dedo dela, essa parte aqui do dedo, ó, ela fica toda machucada, ela começa a descascar, ela começa a fazer, por quê? Porque o dedo ainda não está preparado, o dedo ainda não tem calo, ó, a Selene já colocou, ó, a prática cria estruturas. Pega aí, galera, pega o fio dessa meada, então todo mundo, vamos escrever aqui, ó, a prática cria estruturas. Então coloca aí, a prática cria estruturas. Então a pessoa tá lá e ela começou a tocar violão. Chega uma hora que o dedo dela tem agilidade. Chega uma hora que o dedo dela já tem calo e não dói mais. Não é? Chega uma hora que a mente dela já sabe fazer tanto, não é, as escalas, não é, automático, que ela faz escala aqui no braço, e ela consegue, né, ter uma velocidade, uma qualidade, né? Eu quando comecei a aprender a tocar violão, e até hoje não aprendi, né, só sei arranhar, enganar algumas notas lá, né? Tem uma abençoada de uma nota que chama pestana, que é você coloca o dedo assim no braço do violão, né? Então você tá lá, beleza, estou fazendo uma pestana. Essa nota aqui, na maioria das vezes quando você começa a aprender, esse dedo aqui, ele abafa a nota, sai aquela nota meio xoxa, não sai aquela nota limpa. Por quê? Porque para você aprender a fazer uma boa pestana, leva tempo, né? O que eu tô querendo construir aqui com você nessa manhã, para que Deus te leve ao sucesso que Ele tem para você, você precisa começar a praticar as verdades que você já aprendeu o quanto antes para te dar estruturas emocionais, estruturas espirituais e estruturas físicas. Olha aí, que legal. Então, todas as áreas da sua vida precisam de estrutura. E a estrutura, ela vem com conhecimento praticado. Sem conhecimento, você não consegue ter a prática. Mas sem a prática do conhecimento, você não consegue ter a estrutura. Porque tudo é um processo. Então, cada coisa da nossa vida, não é feita no momento certo, não é, vai produzir algo benéfico em nós. É por isso que Eclesiastes 3, ele vai dizer: há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, né? Ele fala: há tempo de construir, há tempo de derrubar, há tempo de fazer todas as coisas. Mas qual é o problema? O problema é que nós, como pessoas, não queremos, né, de fato, passar pelo processo da prática. Nós não queremos ter a paciência de criar a estrutura. O Cris colocou aqui a música: os bons treinam no começo 8 horas por dia ou mais. É verdade, né? Para você se tornar bom em algo, você vai precisar ter um tempo. Um exemplo: a gente chega aí um profissional, vou pegar a Flávia aqui, que é fisioterapeuta, pelo que eu vi no Insta dela. Então, se você chegar lá e falar assim: eu vou querer cobrar, né, R$300 da minha consulta de fisioterapia, é bem provável que você vai passar fome, ou você não vai ter cliente nenhum. Por quê? Porque existe um know-how que é construído, existe uma network, existe uma carteira de clientes, existe um nome que é construído. Então, normalmente você vai o quê? Estagiar.
Você vai lá executar algo de graça para uma pessoa, ou então ganhando lá, sei lá, né, o que um profissional ganha 200 o dia, você vai começar a ganhar 50 o dia. Por quê? Porque a prática de cada uma das coisas que você aprendeu na faculdade vai te trazendo a capacitação, a estrutura, a experiência, vai criando um nome. Então, gente, se eu posso dar um bom conselho para você nessa manhã, tenha paciência, sabe? Aprenda a respeitar os processos. Para de ir atrás de algo que promete uma grande aceleração, né? Hoje você vê todo mundo, né? Hoje ouve falar de ação, aí a galera vai lá e quer entrar em day trade. 5% das pessoas que praticam day trade enriquece. As outras 95% ou empata ou entra no prejuízo. Isso é dado. E aí o que acontece? Todo mundo, pá, day trade, criptomoeda, aquele negócio, né? Todo mundo, cadeia, Telex Free, e aquele negócio, se você lembra do Telex Free, e aí todo mundo tá naquele negócio, dinheiro rápido, e aí acontece, acaba se dando mal. Por quê? Porque não tem uma estrutura para suportar algo, né? Por que a gente fala assim, para os adolescentes, para os jovens, demora mais para namorar? Por quê? Porque a ideia do namoro é o casamento. Aí a pessoa vai lá, começa a namorar sem estrutura, entra em um noivado sem estrutura, entra em um casamento sem estrutura, aí todo quanto é problema que vem, né? As tempestades que vêm, você não consegue suportar. É uma coisa muito doida, né? Eu vi, né, um trechinho de uma ministração do pastor Diego de Orlando essa semana, e ele falou assim: você não pode culpar o vento por ter derrubado a casa, porque a responsabilidade de manter a casa de pé não é ter ou não vento, mas é a estrutura da casa. Sabe, se eu construo uma casa indo em cima da areia, eu não posso virar e falar: pô, vento, você derrubou minha casa, não acredito, hein? Ô, vento, tá de sacanagem. Por quê? Porque os problemas vêm, os ventos vêm, as dificuldades vêm. Se a casa cai, é um problema de estrutura. E quem é responsável pela estrutura não é Deus, nem a natureza, mas sou eu e você. Nós somos responsáveis pelas nossas estruturas. Escreve aqui embaixo isso para mim. Já coloca: eu sou responsável pelas minhas estruturas. Eu sou responsável pelas minhas estruturas. Se você não compartilhou ainda essa live, gente, você precisa fazer isso, abençoar mais vidas. Clica aqui nessa setinha. Se você tem alguma pergunta, também vai lembrar, eu quero ter uma interação com vocês maior nas nossas lives. Se você tem algum comentário, manda aqui. Se você tem alguma pergunta, clica nessa interrogação que tem aqui embaixo, e aí já escreve a sua pergunta. Eu vou apertar aqui a caixinha sempre e eu vou responder para você. Então, gente, nós estamos falando que a sua estrutura é sua responsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas estruturas. Por quê? Se você não entender, se você não fizer, ninguém pode produzir maturidade em você. Isso é uma coisa muito importante. O seu pai não pode te trazer maturidade, o seu amigo não pode trazer maturidade, o seu pastor não pode trazer maturidade. Por quê? Porque maturidade vem de prática, estrutura vem de prática. Então, um exemplo: para eu me tornar uma pessoa madura, eu vou ter que me jogar, eu vou ter que me lançar, não é, diante das provações, diante das pressões. Ninguém se transforma em um bom motorista sem antes pegar e entrar dentro do carro e começar a dirigir. Um bom motorista é resultado de horas de direção. Um bom piloto é resultado de horas de pilotagem, né? Se você for hoje, né, é considerado, né? O pessoal às vezes fala: jatinho particular. Vou falar uma coisa para você: os melhores pilotos, né, e o voo mais seguro que existe é o voo comercial. As aeronaves que passam pelas melhores revisões são comerciais. Os melhores pilotos estão, né, pilotando comercialmente. Então, o que é mais seguro, né? Andar de jato particular ou de Gol, de Latam? É Gol e Latam. Isso aí é por estudo, isso aí é uma verdade. Por quê? Porque para a pessoa virar piloto de voo comercial, ela precisa ter, irmão, centenas de horas. E para você ter centenas de horas, é bem provável que você tenha passado por N adversidades. Mudança de clima, formação meteorológica que você não espera, né? Aquelas columbus nimbus, aquelas, né, formações densas e tantas outras coisas. Então, olha que coisa doida.
quando um piloto ele passa por centenas de horas, né, pilotando, ele se torna apto para entrar em uma aviação comercial. Quando eu e você passamos horas praticando coisas, nós começamos agora a ter uma estrutura que nos torna apto para entrar, acessar coisas. A maioria das pessoas elas querem entrar como supervisor, mas para você ser um supervisor, você precisa entender do processo da empresa. Então olha a coisa doida, ao invés de você gastar o seu tempo só olhando em supervisão, se torne a melhor pessoa no processo do lugar que você está inserido, porque vai ser algo que vai acontecer automaticamente. Uma pessoa que ela se destaca por dominar os processos de onde ela está, na primeira oportunidade que ela pode de fato receber uma promoção, ela vai encontrar. Por quê? Porque um supervisor normalmente ele tem mais experiência que os outros, ele tem a habilidade de solucionar coisas que os outros não têm. Então, gente, lembra de algo, promoção, ela vai ser resultado de uma estrutura. A promoção, ela vai ser resultado de um processo. Hoje a gente vê aqui, né, eu fico doido. Eu vi algo na internet semana passada, um cara vendendo, né, anunciando, eu tava acho que no Instagram, e aí o Instagram agora tá lotado de publicidade, né, e aí uma pessoa colocando lá e falando assim, não, né, vem aqui comigo e eu vou te vender o negócio do lançamento, porque eu já fiz milhares de reais no lançamento, e eu não sei o que, e aquele negócio, o cara falando, eu falo pra você, o vídeo do cara tinha um áudio horrível. E qualquer pessoa que trabalha com marketing digital sabe que mais importante do que a imagem é o áudio. E se a pessoa faz um vídeo nojento, com áudio ruim, para divulgar algo acerca de marketing, a primeira coisa que eu já sei, eu falo, é mentira o que o cara está falando. Ele não tem a expertise, ele não é um cara bom, mas eu já faturei milhares. Hoje o que você tem na internet, gente, é um monte de experts em coisa nenhuma. É uma pessoa que fala, eu tenho experiência, né, de não sei o quê. Eu falo assim, como uma pessoa, não é, ela pode ter a experiência de alguém que tem 50 anos, se ela entrou há 1 ano no mercado? Então eu falo para você, as pessoas elas estão queimando etapas, elas estão queimando largadas. E é por isso que todo mundo está entrando em burnout, todo mundo está entrando aí em depressão, tá todo mundo entrando em estresse, todo mundo entrando em esgotamento. Por quê? Porque às vezes não tem a estrutura para suportar aquilo. Né? Então se joga, deixa eu falar uma coisa para você, é por isso que o quanto antes você precisa ser lançado em coisas. E aí eu vou falar uma outra coisa para você aqui que é importante, crescer dói, criar estrutura é cansativo. Criar estrutura e crescer vai exigir de você. Mas sabe o que acontece? Quem não cria, não é, estruturas quando é novo, né, vai padecer e vai sofrer problemas ao longo da sua vida. Um exemplo, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, para eu falar para você aqui no Instagram, é fácil. Né? Você fala assim, Leandro, é fácil? Hoje eu posso falar. Até alguns meses eu falava porque era difícil. Não, hoje é fácil. Hoje para mim ligar uma câmera é fácil, gravar um vídeo é fácil. Por quê? Porque já são milhares de horas que eu faço isso. Passou milhares de horas. Então só de devocional fácil são 3 anos que eu gravo. 3 anos gravando devocional e postando. Se você não acompanha devocional fácil, no YouTube, né, ou no Instagram aqui do Verbo Jardim Vitória, todo dia, 6 horas da manhã, sem errar, tem um devocional de 3 minutinhos, 4 minutinhos para você, uma pílula rápida ali para você se encher. 3 anos gravando. A gente já tá, né, no episódio, eu já gravei ontem o 116 do Bíblia em um ano. Né? Gravo sempre uns 3, 4 antes. 116, dura de 17 a 22 minutos cada vídeo. Gente, são horas diante disso. Mas sabe o que acontece? Deixa eu contar um pouquinho da minha história para você que está chegando e não conhece. Eu sempre fui uma pessoa com muita vergonha mesmo, né? A minha mãe não assiste aqui a live no nosso horário, porque esse horário ela já está trabalhando, cuidando das crianças num berçário. Então, mas se você perguntar para ela, perguntar para meu pai, eu era muito tímido. Mas sabe o que acontece? Quando eu era pequeno, minha mãe pegou e falou assim, ó, todo sábado você vai comigo empurrar o carrinho de Yakult. Minha mãe, ela era vendedora de Yakult. E aí todo sábado eu tinha que ir com ela. Gente, você não tem noção o quão era difícil para mim isso. Por quê? Porque outros adolescentes, outras crianças viam, né? Eu era adolescente nessa época aí já, eu acho que eu tinha 11 para 12 anos.
As pessoas olhavam para mim e aí eu ficava com vergonha, não é, de empurrar o carrinho de Yakult. E aí o que acontece? Olha que coisa doida. Nesse inteirinho, meu pai começou a vender sorvete, picolé. Sabe o que meu pai fez? Ele falou: vem que você vai vender sorvete comigo. E aí imagina a vergonha, gente. As outras crianças lá e eu junto com meu pai empurrando o carrinho de sorvete, apertando a buzininha. Eu tinha muita vergonha. Você não tem noção. Eu queria pegar um buraco, eu queria colocar a cabeça dentro igual um avestruz, não é? E para as pessoas não me verem. Mas o meu pai e minha mãe, eles estavam fazendo o quê? Criando estrutura. Né? Eu, quando eu era pequenininho, né, acho que desde os 9, 10 anos de idade, né, tem meu tio Branco que trabalha com móveis, ele me levava, ele e meu tio Zé, a gente ia montar móveis junto, né, e entrava na casa de pessoas desconhecidas, e aí ia lá. Eu lembro que teve uma vez que a gente foi montar um móvel, não é, numa casa, né, guarda-roupa de uma pessoa que eu conhecia, fiquei com vergonha, porque, tipo assim, na minha cabeça, aquilo não era algo, uau, ele chegou aqui de Ferrari, né? Era aquele negócio, né? É só um montador. Na minha cabeça, eu estava criando a minha visão de mundo, eu estava criando ainda uma estrutura. Para mim, né, andar de terno naquela época, né, como um executivo, era algo, uau, que legal, né? Tipo, montar móvel, vender Yakult, né? Vender sorvete era algo, qualquer um faz. Na minha cabeça. E eu, olha que coisa doida. Isso começou a criar estrutura. Eu lembro que minha mãe um dia virou para mim e falou assim: tinha uma fábrica de paçoca lá no Rase, né, onde eu cresci. E aí minha mãe virar e falou assim: vai lá. E aí comprou, né, paçoquinha. Olha para você ver o processo. Tô querendo mostrar para você o processo. A gente comprou um pacotinho de paçoquinha e eu vendia a 30 centavos cada paçoquinha. Eu levava numa bolsinha a paçoca e aí levava lá um papelzinho. A pessoa quer 30 centavos uma paçoca desse tamanho assim, ó, uma paçoca caseira. E aí eu falo para você, muito difícil, né? O meu primo Renato, que já está com o Senhor, infelizmente faleceu num acidente de moto de uma forma muito nova. Eu lembro de um dia, né, que a gente fez tanto no Meridota quanto no Geisel. Ele pegou e levou para vender pão caseiro e eu levei paçoquinha. A gente na rua vendendo para jogar Bomberman na locadora que pagava para jogar por hora, porque a gente não tinha Super Nintendo naquela época. Então, gente, olha que coisa doida. E eu lembro que para mim o ápice, não é, dessa vergonha ser vencida, foi quando meu pai montou uma barraquinha de venda de água de coco, né, ali na frente do Pereirão. Não existia Pereirão ainda naquela época, né? Hoje é uma loja de colchão ali, mas tinha ali uma barraquinha. E eu lembro que aquilo para mim, eu já tinha, né, os meus 14, 15 anos nessa época, e eu lembro que as pessoas já me conheciam, amigos meus do Senai passava e tudo era zoeira, e eu tinha vergonha, né, de fato estar ali. O que eu quero mostrar para você, desde lá de 8, 9 anos de idade, eu fui tendo que enfrentar a vergonha, eu fui tendo que enfrentar cada coisa. E eu falo para você que não foi confortável. E isso foi acontecendo na minha primeira aula do Rema, isso aconteceu na minha primeira ministração, isso aconteceu no meu primeiro vídeo para a internet. Isso acontece, querido, em cada coisa, até criar a estrutura que hoje eu tenho, que ainda é pequenininha, dentro da estrutura que eu preciso criar para chegar onde Deus quer que eu chegue. Por quê? Porque Deus quer sempre colocar cada um de nós em um lugar muito grande. Aí você pode falar assim: pastor, mas por que isso não está acontecendo na minha vida? Porque de fato eu não estou desfrutando disso no meu casamento, nas minhas finanças, no meu ministério? Porque talvez você não está colocando força para criar a estrutura que você precisa, né? A Evelyn colocou que ela vendia doce na rua para pagar o curso de enfermagem. A minha mãe fazia, a Paula e comigo, ela odiava, né? Mas eu tenho certeza que coisas foram criadas na vida da Paula, né, por estar indo lá mesmo sem odiar. Hoje a Evelyn pode desfrutar de um resultado de trabalhar, não é, na parte de enfermagem. Por quê? Porque lá atrás estudou, lá atrás conseguiu recursos. Gente, não pode ter vergonha. Hoje eu falo para você, se precisasse, eu falo para as pessoas, hoje eu poderia ir no sinal pedir dinheiro, eu poderia ir no sinal pedir balinha. Por quê? Porque ao longo de todos esses enfrentamentos, né, escreve aqui embaixo para mim: quem não enfrenta o medo não cresce. Coloca aqui embaixo para mim:
Quem não enfrenta o medo não cresce. Fala isso aí pra você. Fala assim, ó. Se eu não enfrentar o meu medo, eu não vou crescer. Repete comigo isso, fala. Se eu não enfrentar o meu medo, eu não vou crescer. As pessoas fogem do medo. As pessoas fogem do confronto. As pessoas fogem da dificuldade. Vou te falar uma coisa pra você, gente. É a prática, é o vencer o medo que te faz crescer. É o colocar em prática algo que você não está ainda na sua zona de conforto, que vai um dia te conduzir à sua zona de conforto. Sabe, você precisa hoje entender isso, porque a próxima fase da sua vida, a fase grande que todo mundo espera, só vai acontecer através da prática, só vai acontecer através da estrutura. Pessoas que não têm estrutura, elas perecem no caminho. É como um barco, né? Se eu vou construir um barco para atravessar um riachozinho, pode ser um barcozinho de casca de árvore, mas se eu quero cruzar um oceano, se eu quero ir de um continente ao outro, eu preciso de um grande navio, eu preciso de uma grande estrutura, porque eu vou enfrentar grandes ondas. Segundo o tamanho do seu barco, é a viagem que você vai poder fazer. Sabe, segundo o tamanho da estrutura do seu barco, é aquilo que você vai poder enfrentar. E como eu estava falando para você lá atrás, Deus não vai criar estruturas. E aqui é um grande ponto que a gente precisa desmistificar, né? As pessoas às vezes elas oram e falam, Deus cria estrutura em mim. Não, é você que cria estrutura. Por quê? Porque a estrutura, gente, ela é consequência da prática. Não sei se você está entendendo isso, não é? Como eu crio uma estrutura, não é, para Deus, né, me conduzir a um lugar maior em cada área da minha vida? Exposição, né, enfrentando medo, né, a prática, dia após dia, não é, de fato eu fazendo as coisas. Espera aí que eu preciso pegar aqui, eu tenho que fechar a porta. Vem aqui comigo, aqui a porta abriu e se eu deixar essa porta aberta, a Anne acorda no meio da nossa live. Então deixa eu fechar aqui a porta, aí ó, fechei aqui, bora lá, vem comigo aqui de novo. Então olha aqui ó, se eu não praticar aquilo que eu preciso praticar, eu não vou viver aquilo que Deus planejou para eu viver. Você está entendendo isso, gente? Se você não enfrentar o seu medo, você não vai crescer. Se você não se colocar em lugares onde de fato você está inseguro, é isso mesmo, gente. A insegurança é algo, querido, que faz muito, mas muito bem para o seu crescimento. Sabe, tem pessoas que estão aqui comigo na live, né, que quando a gente fez a semana do desafio, falando sobre investimento, né, tem pessoas aqui que falou para mim, falou, pastor, mas eu tenho medo disso, né, será que não vão roubar o meu dinheiro? Será que não sei o quê? Ei, querido, é assim. E aí as pessoas venceram, fizeram os primeiros investimentos, sabe, você precisa enfrentar o seu medo. Sabe, você precisa começar a praticar aquilo que você já aprendeu, as verdades que você já foi exposto. Para quê? Para criar uma estrutura. Então aqui vai uma outra dica, né? Que é muito, mas muito valiosa. Eu acho que se você pegar essas verdades, porque nossa live hoje ela está muito enriquecedora, né? Então ela vale de fato você compartilhar com alguém que vai ajudar muita gente mesmo. Eu vou deixar ela salva, você vai poder compartilhar e abençoar a vida de pessoas. Então, uma vez que a gente entende tudo isso aqui que a gente está falando, né? Qual o entendimento que eu chego? Que eu preciso fugir daquilo que as pessoas têm anunciado. Por quê? Porque hoje, quando você vê as pessoas, elas prometem o quê? Uma aceleração muito rápida. Hoje, né, o que é que está na moda? É assim, ó, enriqueça em um ano, né? Colha dos resultados de 10 em um, colha dos resultados de 100 em um, né? 1000 em um. É o tempo de aceleração onde Deus vai te dar 7 em um. Sabe, querida, eu não quero dizer para você que não existem palavras inspiradas e que Deus não pode fazer isso. Deus até pode, né? O problema é que normalmente Ele não faz. Né? O problema dele poder, ele pode tudo, né? Ele decidiu se submeter às verdades da sua palavra e por isso engessou em alguns aspectos. Mas Deus pode? Deus pode, mas agora é o seguinte, ele pode, né, colocar, né, um saco de cimento para uma criança de 5 anos segurar? Sabe, querido, poder a gente até pode, mas Deus não vai, porque Ele sabe que uma criança de 5 anos segurando um saco de cimento não é a melhor coisa a se fazer. Por quê? Porque o saco de cimento, ele é muito pesado para a estrutura óssea de uma criança de 5 anos. Sabe, se eu jogar um saco de cimento em cima de uma criança de 5 anos, eu mato ela.
Por quê? Porque a estrutura não está pronta. Deixa eu falar uma coisa para você. Sucesso para quem não tem estrutura é danoso. Sucesso para quem não tem estrutura é perigoso. É um veneno. Então já escreve aqui embaixo comigo, coloca: sucesso para quem não tem estrutura é algo ruim. Pastor, mas como o sucesso pode ser ruim? Quem não tem estrutura para ter o sucesso fica soberbo quando o sucesso vem. Quem não tem estrutura para ter o sucesso, normalmente com o sucesso vem responsabilidades, vem tarefas, vem afazeres, vem a necessidade de você já não falar mais o que você quer. Gente, isso é uma coisa doida, né? Quando você, conversando com uma pessoa bem sucedida certa vez, eu falei: cara, e aí, como é ser famoso? E ele falou algo para mim, ele falou assim: Leandro, é bom até a primeira foto. Ele falou: ser famoso é bom até a primeira vez que você está andando no supermercado e a primeira pessoa chega para você e fala: puxa, fulano de tal, né, deixa eu bater uma foto com você. Ele fala: até essa primeira foto é bom. Ele fala: depois já não é mais. Por quê? Porque aí você tem que pensar tudo que você faz. Uma simples ida no supermercado já não é mais uma simples ida, né? Imagina um cantor sertanejo famoso hoje. Vamos lá, eu acho que é sertanejo ainda, é mais famoso. Vamos supor isso, beleza. Então, um cantor sertanejo famoso, se ele chegar lá e ele vai no supermercado, ele não consegue nem fazer compra, porque todo mundo em todo corredor vai querer bater uma foto. Aí eu falo para você, vamos até além disso, né? Uma pessoa, um cantor sertanejo famoso, ele vai ter que pensar, né, onde os filhos vão estudar, como é que vai fazer, porque ele corre risco de sequestro, ele corre risco de tantas outras coisas, pessoas podem querer fazer mal para ele, né, por causa da quantidade de fama e de dinheiro que essa pessoa tem. Você acha que o Silvio Santos pode dar um rolezinho, comprar alguma coisa? Eu vou ali comprar um pãozinho fresco na padaria? Não é nem louco. Se ele for lá, tem gente que deve monitorar, não é, todos os passos do Silvio Santos. Então olha que coisa doida. Aí, uma pessoa que não tem estrutura para o sucesso, e aí você vai entender o que eu estou falando. A maioria dos músicos, né, cantores, né, a maioria dos artistas, né, que vai acontecer alguma coisa, isso dentro do mundo gospel, né, é muito louco, que tipo assim, a maioria dos artistas, posso usar essa palavra aqui, artistas cristãos, artistas do mundo gospel, cai, vira soberbo, adultera, rouba, começa a fazer um monte de coisa. Por quê? Porque a projeção é assim, ó, aí vai, compõe uma música lá de 4 letras lá: essa casa é sua casa. Aí você fala assim, aí, do nada, filha milionária, aquele negócio, uma música legal, muito bom, mas eu falo pra você, será que essas pessoas, não conheço a galera da Casa Worship, mas será que essas pessoas têm estrutura para isso? Será que as pessoas têm estrutura para aguentar o sucesso? Eu posso falar com toda certeza do meu coração, a maioria das pessoas não. Por quê? Porque a maioria das pessoas não passaram pelo processo. A maioria das pessoas não foram amadurecendo. A maioria das pessoas não foram se frustrando. Posso falar algo para você? Dar errado faz parte do crescimento. Errar faz parte da construção de uma boa estrutura, de um bom fundamento, porque é impossível, gente, vou desmistificar isso para você, é impossível viver sem ter errado nunca em nada na sua vida. Errar faz parte. Sabe, errar em algo que você está fazendo, errar o bolo, queimar o arroz, sabe, de fato fazer. A gente ganhou um fogão novo. Não sei se vocês viram, né, que acompanha o Bíblia um ano, vê que eu gravo a maioria tudo na cozinha, porque o meu escritório é do lado do quarto da Anne. E o tempo que eu tenho para gravar é só o tempo que ela dorme, porque do restante não dá. Inclusive o vídeo que vai sair depois de amanhã do Bíblia um ano, a Anne teve que participar comigo. Demorei uma cara para gravar o vídeo, ela ensinou, ela leu a Bíblia dela, foi muito engraçado, depois vocês vão ver, eu acho que é o vídeo 116. Isso aí, o dia 116 que eu gravei, vocês vão ver a Anne participando e vai ver um pouquinho, né, do perrengue que eu passo às vezes para gravar. Então, meu fogão tava lá comigo, né, há 11 anos, né, o fogão que eu ganhei quando eu casei. E aí ganhamos um fogão novo, beleza. Chegou o fogão novo, tive que o quê? Instalar o fogão novo. Instalei e tal, passei lá a bucha, tive que ir lá comprar peça, porque não tinha e tudo mais, beleza. Passei lá a esponja, não sei por que cargas d'água, no outro dia acabou meu gás. Né? Eu não estava habituado com isso. Por quê? Porque eu sempre morei no apartamento, tinha gás eterno, né? A galera ia abastecendo lá e tudo mais. E aí eu falei assim, achei estranho, falei assim, nossa, acabou o gás, né? 30 dias um botijão, a gente nem cozinhou muito e tudo mais. Aí o que eu fiz? Eu fui e falei, não, deixa eu ver lá atrás, né? Fui ver de novo, tava com vazamento mínimo, mas tinha um vazamento.
de gás. Olha que coisa louca. Tive que tirar, passar o véio da rosca de gás, né? Tive que fazer tudo, apertar, não tinha a chave certa e fui fazer. Eu falo para você que eu levei acho que 1 hora para conseguir tirar o coisa, colocar de novo, acertar para não ter o vazamento. Olha que coisa doida, né? Para eu conseguir hoje ter o fogão funcionando, para eu conseguir fazer a comida, eu precisei de fato tempo e esforço com a estrutura. Eu precisei cuidar porque o vazamento de gás, além de fazer eu comprar outro botijão, né, que tá uma facada, mais de 80 conto aqui. Quanto é que tá o botijão de gás aí na sua cidade? Quem sabe? Escreve aqui para mim. Quanto tá o botijão? Paguei aqui, acho que foi R$ 86,50. Nossa, uma facada. Eu lembro do botijão a R$ 30, né? E é doido, né? Eu falo, tô ficando com o cabelo branco aí já, ó. Aí eu falo, não é só mais experiência, né? Tá ficando velho, tá ficando velho. Então, vai ter que fazer. Por quê? Se você não cuidar da estrutura, daquilo que é básico, gente, você vai estar o tempo todo sendo roubado. O vazamento não estava roubando dinheiro, o vazamento estava roubando gás. Vamos ver, o pessoal colocou, né, aqui, vamos ver se tem aqui pergunta para mim. Não, galera, não colocou, apareceu duas. Ah, apareceu aqui, ó. Né, a Evelyn colocou, né, como enfrentar o medo, pastor? Muitas vezes ele me deixa até sem ar. Evelyn, o único jeito de vencer o medo é se expondo a pequenos medos. É o único jeito. Ó, a Pri colocou 82, a Bia 85. Vou falar uma coisa para você. O único jeito de vencer o medo é se expondo a pequenos medos. Não tem outro jeito. Não, pastor, mas eu vou fazer uma terapia de não sei o quê. Meu, a terapia vai te ajudar a enfrentar o medo. Né? Então, tipo assim, aí você vai lá, mas eu tenho medo de dirigir. Como eu venço o medo de dirigir? Dirigindo. Então você vai lá, né, em um lugar pequenininho que não tem ninguém, talvez, né, em um condomínio mais abandonado. O pessoal aprende, muita gente aprendeu a dirigir carro aqui em Bauru, naquele condomínio perto da Unesp, mas aí tem várias, né, tem o estradão do Ipimete ali, você pode ir ali, só tem bike, então cuidado, né, que a gente passa de bike ali, então cuidado aí se você é muito bração para não machucar nenhum ciclista. Então o único jeito, de fato, Evelyn, é enfrentando. Então, exemplo, eu tenho medo de falar em público, né, esse é um grande problema das pessoas. Então comece a falar para pequenos públicos. Comece a falar para você, né, no espelho. Tem muita gente que menospreza o resultado disso, mas falar no espelho é algo muito, muito bom. Para você ter noção, eu estou estudando inglês. E eu tenho vergonha de falar inglês. Você acredita nisso? Eu falei para vocês que eu não tenho vergonha de gravar vídeos, mas eu travo, né, para falar inglês. Tanto que, né, as minhas aulas de conversação com a minha professora, com a Laila, quem quiser fazer inglês lá, procura lá Teacher Laila, ela é muito gente boa, uma missionária fantástica. Então, todas as vezes que eu vou fazer aula de conversação com ela, ela me liga, a gente faz aula pelo celular mesmo e eu faço sem o vídeo. Né, eu combino, ela tira o vídeo dela, eu tiro o meu vídeo e aí eu converso com ela. Por quê? Porque é algo que ainda não fica à vontade. Então, para você de fato vencer, você vai ter que se expor. Não é? A Fabi está falando, a terapia é uma das formas também, né? Mas eu falo para você que se você fizer, só fez a terapia não colocou a mão na massa, né? Só a terapia ela não vai produzir o resultado, é um conjunto. Né? O psicólogo vai lá e ele te ajuda, não é? E até você enfrentar. Mas enquanto você não enfrentar, esse medo nunca vai ser vencido, não é? Pastor, todo mundo tem medo? Todo mundo tem medo, né? Cada um, né, na sua área, cada um no seu nível, e eu acho que sempre vai acabar tendo, não é? E aí, o Cris colocou aqui, ó, os maiores empresários do Brasil passaram muitos problemas sérios até ter sucesso. Gente, lembra que todo mundo que falar para você de sucesso fácil, foge. Né? Todo mundo que fala para você, se você chega num lugar, né, e recentemente a gente teve um caso muito próximo da gente, não é? De uma pessoa, né, desviar, né, da pessoa muito boa, né, cheio de dom, cheio de habilidade, né, desviou, abandonou. Você fala assim, por quê? Né, porque recebeu promoção antes da hora. Porque não tinha estrutura, de fato, para aguentar a soberba, né? Para aguentar as coisas, né?
enfrentar o medo é a terapia, né? A Amanda colocou aqui, né? E é isso aí, tem que se desafiar, tem que fazer. Então, gente, vamos resumir aqui para a galera que chegou. Nós estamos falando sobre como criar estruturas, tá bom? Nós estamos falando sobre a importância, né, de você criar uma estrutura em todas as áreas da sua vida para de fato você entrar em tudo aquilo que Deus tem. Eu só vou desfrutar de tudo aquilo que Deus tem se eu tiver uma estrutura para suportar. Uma estrutura financeira, uma estrutura familiar, uma estrutura espiritual, uma estrutura emocional. Como eu crio estrutura? Enfrentando os medos. Como eu crio estrutura? Através da prática. Como eu crio, né, estruturas? Aprendendo a viver intensamente cada estação. Foge desse 31, foge desse negócio, né, que as pessoas prometem, ó, não faça nada e ganhe dinheiro fácil. Meu, não existe não faça nada e ganhe dinheiro fácil. Não existe isso. Sabe, você vai ali, existem pegadinhas. Uma pessoa que fala assim, não venha, não faça nada, coloque R$1.000 aqui e tenha, não é, R$100 de rentabilidade por mês. Não existe, velho. Né? Tipo assim, né? O único jeito de você ganhar 10%, né, de rentabilidade é assumindo riscos. Seja isso dentro de um empreendedorismo ou de uma ação de risco ou de alguma coisa. Gente, para ter retorno de 10% de algo, né, por mês, você precisa ter um risco altíssimo de dar errado. Né? Como é aquele negócio, a pessoa que vende coxinha, né? Ela vai lá e ela pode ganhar 50 por dia vendendo coxinha, mas ninguém quer comer coxinha que ficou de um dia para o outro. Então você tá lá, você ganha R$50, mas você tem também, não é, a oportunidade de perder R$100, de perder R$150, porque normalmente, né, você coloca o dobro ali, se você paga, não é, sei lá, R$2 da coxinha, você vende a 4, 3, vende a 6, então eu falo pra você, você pode não vender nenhuma coxinha, e aí você vai ter que o quê? Amargar o prejuízo, você vai ter que receber o prejuízo. Então toda oportunidade de lucro, ela também tem uma oportunidade de perda, então para com isso. Né? Sai desse mundo ideal do Walt Disney World, né? Daquele negócio, né? World, né? Tipo aquele... Sai desse mundo aí, né? As pessoas estão lá e elas estão querendo um sucesso sem risco, elas estão querendo um sucesso sem esforço, elas estão querendo, não é, coisas grandes sem ter estrutura. Gente, não funciona. É por isso que a gente vê tanto ministro caindo. É por isso que a gente vê tantas pessoas, não é, tirando as próprias vidas, porque chegaram em um patamar de pressão que elas não estavam prontas para suportar. Lembra? Quanto mais alto a escada você está, maior é a pressão em todos os aspectos, né? Financeiro, emocional, espiritual, em tudo. Tudo vai exigir de você. Ah, pastor, eu vou agora, não é, me tornar em um grande aconselhador, eu ia falar aconselhador, né? Um grande conselheiro aqui acerca de casais. Como é que está o seu casamento? Né? Ah, pastor, meu casamento tá daquele jeito, você sabe, né? Eu durmo num quarto, minha esposa dorme no outro. Meu, você vai aconselhar casal do quê? Se você dorme em quarto separado, você vai aconselhar quem, né? Ah, eu tô aqui agora, virei um mentor financeiro, né? Ah, e aí? Ah, meu nome tá sujo, mas eu sou um mentor financeiro, eu não tenho dinheiro investido, eu sou um mentor financeiro. Sabe, a internet tá cheia disso. Né? A internet está cheia de pastores experientes sem experiência, investidores experientes sem experiência. Né? Hoje é muito fácil falar, se a gente quiser aqui, a gente faz uma cópia aqui, a gente faz uma chamada, faz um texto, não é? E prometendo N mentiras. Né? Eu falo para o seu papel aceita tudo, né? Como o direito diz. Eu posso lá acusar qualquer pessoa de qualquer coisa, porque o papel aceita. E isso funciona para o marketing, né? Eu posso prometer qualquer coisa. Mas o que acontece? Pessoas que não são provadas pelo tempo, né? Pessoas que não criam estruturas, logo, logo os frutos vão mostrar. Por quê? Porque elas não permanecem, elas não perseveram. Amém, gente? Creio que, né, você foi grandemente edificado, né? Então já escreve aqui para mim aqui, ó, eu vou criar estruturas. Então escreve aqui, ó, eu vou criar estruturas. Então lembra aí que estruturas são criadas de forma intencional, né? Tô fixando aqui para você que é novo, né, que está chegando aqui. Eu tenho um site, pastorleandobachado.com.br, e lá está disponível meus 2 e-books, né, tanto Namoro Fast Food quanto Sexo Sem Vergonha. A gente fala ali sem vergonha nenhuma de sexo, sobre coisas que ninguém te fala, sobre sexo, pornografia e masturbação. Então se você ainda não conhece, né, corre lá, adquire, só R$ 9,90, né? Deixei ali praticamente um preço simbólico para edificar a sua vida. Então, gente, eu quero ver vocês hoje. Eu quero ver cada escudeiro criando estruturas em cada área da sua vida.
enfrentando os seus medos para que o melhor de Deus possa fazer. Vou responder a última pergunta aqui da Bia, tá bom? E ele diz aqui, ó, Murilo tem 14 anos, ele é tão vergonhoso que se tranca em casa e só tem amizade. Como lidar? Bia, você vai ter que colocar ele diante de situações, né, como eu contei daqui lá atrás, que vão mexer com ele mesmo. Vai ser desconfortável, mas vai criar uma estrutura, né? Minha mãe me levou para empurrar carrinho de Yakult, depois, né, me colocou para vender picolé na rua, depois me colocou para vender paçoquinha, depois água de coco e assim sucessivamente. Então você vai ter que, em doses homeopáticas, você vai ter que expor o Murilo a essas coisas. Você vai ter que expor ele a algum tipo de venda, você vai ter que expor ele, não é? Dá para comprar para Kindle, Fabi. Os dois estão disponíveis na Amazon, é só entrar, mesmo preço, R$ 9,90 também, né? No Kindle pode comprar e fica lá. Tanto Namoro Fast Food, Sexo Sem Vergonha, os dois estão disponíveis para Kindle e no Google Livros também. Consegui colocar lá os dois. Então tem que expor, tá bom? Se você não fizer isso, ele não vai crescer sozinho, tá bom, Bia? Então crie situações mesmo, leve ele para quando você for fazer alguma coisa, for falar com um cliente, né, for, né, ter alguma situação, leve ele, né, deixe ele ficar ali, peça para ele buscar coisas em lugares, comprar coisas, ó, vai ali e compra, né, tal coisa ali no mercadinho. Isso vai fazer ele ter que, né, ter os enfrentamentos, fazer algo sozinho, né? De fato, vai colocando de doses homeopáticas e você vai aumentando, né, cada coisa, né, até ele vencer todo esse medo, tá bom? Gente, vamos orar então? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu declaro mesmo o melhor do Senhor acontecendo na vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro para que o Senhor auxilie cada um de nós a criarmos estruturas, Pai, estruturas que vão permanecer, estruturas que vão servir mesmo, Pai, de uma base sólida para que o Senhor faça tudo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Nos dê graça, nos dê força para não pararmos os processos, para não abandonarmos as coisas e sermos plenamente bem-sucedidos em tudo, para que o teu santo nome seja exaltado. Te agradeço mesmo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer ainda na vida dos meus irmãos. Abençoamos cada escolha, declaramos direções do Espírito chegando, que todos tenham um dia próspero e abençoado. Pai, no nome de Jesus, amém. Amém? Então você vai fazer o seguinte, você vai compartilhar essa live aqui, que eu vou deixar salva com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Lembra, né, o seu desconforto vai produzir o seu crescimento. Então vai lá mesmo, pega para ler os 2 livros que eu estou te indicando, né? Eu tenho certeza que vai ser muito bom. E amanhã eu espero você às 7h27 aqui, para nós falarmos sobre algo. E aí, qual será que vai ser o tema da nossa live dos escudeiros amanhã? Só vai saber na hora, tá bom? Então eu espero você, né? E eu tenho certeza que vai ser muito bom. Gente, um grande abraço, fique com Deus, até amanhã e hoje, né? Acompanhe ao longo todo dia, eu posto os stories aqui, né, na rede social, que tenho certeza que vai edificar a sua vida. Gente, grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.